Muito bem, estamos agora avançando no estudo das Escrituras. Estamos aqui no capítulo 17, né? O apóstolo Paulo foi para Tessalônica. Ele visitou a sinagoga dos judeus, né? E começava a incorrer no sábado, né? Com os irmãos, né? Explicando as Escrituras sobre que Jesus ressuscitou dos mortos, né? Está aqui o comentário. E começou a haver divergência entre os judeus, né? Sobre haver ressurreição ou não, né? Muito bem, então havia divisão entre eles sobre esse assunto. Então de lá o apóstolo Paulo criou um problema lá, então ele acabou tendo que sair de lá. Ele foi para um lugar chamado Bereia. Lá as pessoas aceitaram prontamente de coração, né? Questionavam, né? E analisavam se de fato isso estava de acordo com as escrituras. Então ele era um pessoal inteligente, né? Então eles abriram o coração e analisaram se de fato o apóstolo Paulo estava de acordo com a Bíblia, né? Então eles foram elogiados, o pessoal de Bereia, foram mais nobres, né, do que o pessoal de Tessalônica. Então eles examinavam as escrituras, né, se de fato o que ele estava falando era verdade. Naquele lugar lá em Atenas, o apóstolo Paulo percebeu que havia muita idolatria, né? Então tinha todos os deuses de Dionísio, deuses não sei o que mais, Artemis, Diana. E ele percebeu que estava escrito lá Deus desconhecido. Então ele arranjou um ponto de contato. Ele não chegou lá, olha, vocês são um bando de idólatras, seus safados, vocês adoram deuses ali errados. Não, ele chegou aproveitando da religiosidade, né? Começou a elogiar eles, né? Então ele começou a pregar, né? Primeiro ele começou dialogando com os epicureus e estoicos, né? E ele começaram a falar sobre a ressurreição e houve esse questionamento, né? Então as pessoas de lá, os estudiosos gregos, eles gostam de discutir alguns assuntos, né? Eles chamam para a praça, né? Eles gostam de debater alguns temas interessantes. E foi chamado apóstolo Paulo, né? Então ele foi lá para Areópago, né? Não sei se é um púlpito público ali, se é um espaço, né? É como se fosse uma praça, né? Mas uma praça aberta para discussão ali. Alguém vai num palco, né? Pega o microfone e fala. E o apóstolo Paulo começou a falar, né? Ele falou: olha, vejo que vocês são muito religiosos, né? Parabéns. E eu vi entre todos os deuses, está escrito os deuses desconhecidos. E eu vim falar sobre isso com vocês aí. Ele começou a falar, né? Começou a contar. E nós adoramos esse Deus desconhecido. É um Deus que ele não habita em templo feito por mãos humanas, né? Eu gosto muito desse texto porque não adianta a gente pensar, eu vou construir um templo para Deus. Em nenhum momento há uma orientação para a gente construir um templo. Não tem. Isso é interessante, né? Deus não habita em lugar feito por mãos humanas. Tem vários textos, né? Eu poderia até falar sobre Salomão. Salomão, né, implorou para Deus e Deus foi lá com eles. Representava a presença. E Deus estava ali, mas que Deus estava naquele lugar ali habitando, não faria sentido, né? Então, esse é um assunto que dá muito pano para manga. Você poderia discutir com seus familiares, né? E ele também não pode ser servido por mãos humanas. Ele aceita a nossa obediência, a nossa adoração, nosso louvor. Mas dizer que minhas obras, né, vão fazer ele ser servido, nós podemos até discutir o assunto, né? Mas teria com outros pontos, né? Então o apóstolo Paulo faz várias citações aí. Em súmula, né? Podemos fazer um resumo, né? O povo de Bereia, o povo de Tessalônica, né? E essa discussão que eles teve com os gregos, né, sobre a questão da ressurreição. Nessa história, onde você se encaixa na história do povo bereano, né, do povo de Tessalônica, o pessoal estudioso ali grego, né, que adorava muitos deuses, né? Eles eram, vamos dizer que sacrificava vários ídolos, né, vários deuses, mas eram pessoas que estavam atentos a ouvir, né, a mensagem de Deus. Será que você se encaixa em que situação aí? Ou você se encaixa em todas as situações que aparecem ali? Então que Deus nos abençoe e a palavra de Deus está aí, né? Leia, estude, discuta, né? Para você aprender muito mais. Não é discutir de ficar temando, né? Mas discuta assim, de maneira saudável, né? Troque ideias, figurinha com o pastor, com padres, né? Com colegas. Quem não estuda para poder desenvolver, né, esse hábito de poder avançar no estudo da palavra de Deus. Um forte abraço. E olhe sempre para o céu quando tiver com dificuldade, que eu sempre olho todos os dias, tá bom? Curta, compartilhe e dê seu feedback para nós.